Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao Papo Esporte. Primeiramente peço desculpas por não conseguir responder a todas as mensagens que estamos recebendo. E a você, o nosso muito obrigado pela audiência. No programa de hoje você vai viajar com a gente. Fomos a São Paulo conversar com um jogador que entrou para a história do futebol brasileiro, sendo o primeiro a fazer gols nos 4 grandes de São Paulo no mesmo ano, Allan Kardec. E o nosso top 10 de hoje, ó gente, tá imperdível. E voltamos a Santo Amaro da Imperatriz para fazer arvorismo, um esporte muito praticado por todas as idades. E ainda em São Paulo, tivemos uma aula de boxe com o peso pesado Jorge Arias, que tem em seu histórico 43 vitórias, 31 por nocaute em 54 lutas, uma fera do boxe mundial. Mas vamos começar com ele, Allan Kardec de Souza Pereira Júnior. Solta aí! Allan Kardec de Souza Pereira Júnior, não é? É isso. É isso mesmo? Exatamente. Estudou bastante, né? Estudei bastante. Não foi fácil. O nome já não é fácil, ainda é comprido ainda. Obrigado, cara. Obrigado por nos atender aí. É um prazer te conhecer. Que agradeço a oportunidade. Teu fã, sempre gosto de te ver jogar, sempre quando tu tá jogando, assim, pô, é um dos centroavantes que eu sempre apostava numa seleção. Então é um prazerzão te conhecer. Cara, eu fico feliz pela oportunidade. Estar conversando com alguém que saiba também, né? Que entenda do assunto. Que teve aí muitos anos fora do Brasil também, então oportunidade enorme. Allan Kardec, seguinte, vamos começar lá no início, cara. Como é que foi teu início? Até antes de tu ir pro Vasco, tu jogava na rua? Como é que era teu início? Eu comecei pelo incentivo do meu pai, né? E desde pequeno sempre o acompanhei nas peladas que ele ia e tudo. Sempre tive a paixão pelo futebol, né? Futebol dentro de casa, um apartamento pequeno, humilde. Ficava jogando bola, chutando nos móveis, fazia as cadeiras de golzinhos. Eles queriam me matar, mas também não perturbavam tanto, né? Porque eles trabalhavam, quando eles chegavam só se deparavam com as coisas sujas, paredes sujas. Então não tinha tanta dor de cabeça. E então comecei nisso, acompanhando meu pai desde pequeno, jogando futebol no condomínio onde os meus pais vivem até hoje, que é Barra Mansa, no interior do Rio. E a partir disso, sempre segui a carreira desde pequeno e tive a oportunidade de jogar contra o Vasco, que era a categoria de base. Eu tinha 10 anos, onde eu fiz uma boa partida, eles me convidaram para fazer alguns treinamentos e no meu primeiro treinamento eles pediram a documentação para me tornar um jogador federado pelo Vasco. E a partir disso eu tive a sequência que passei por toda a categoria de base até chegar aos profissionais. Depois aconteceram as saídas. Tu teve um grande amigo lá, né? Que vocês cresceram, digamos, dentro do Vasco, o Souza, né? Cresceram dentro do Vasco, subiram juntos, né? Jogaram juntos. É bacana essas amizades que ficam nela. É verdade, porque é um amigo que eu tenho para toda a vida, é um irmão, né? Vamos dizer assim, porque além de nós sermos criados juntos ali no mesmo ambiente, a mesma convivência no quarto. Dificuldade pra caramba. Dificuldade, todos os obstáculos que nós tínhamos pela frente. Nós passávamos assim boa parte das férias juntos também, finais de semana, os momentos de folga e lazer. Acabava que nós ficávamos juntos, tanto eu, o Souza, e tinha mais alguns amigos que estavam sempre conosco, mas infelizmente esses não vieram a ser jogadores de futebol. E eu e Souza tivemos a felicidade enorme aí de trilhar toda uma trajetória difícil e depois também poder compartilhar bons momentos, tanto no Vasco quanto aqui no São Paulo também. Hoje ele não está presente porque ele foi para a Turquia, mas nós tivemos aí esse bom início e graças a Deus tudo correu bem para nós. Quanto tempo de Vasco? 10 anos, uma década. Nossa, uma década. Estreia no profissional, cara. Como é que foi? Cara, assim, foi um momento único. A minha estreia foi na Copa do Brasil contra o Fast Club em Manaus. E foi um momento que você tem que saber controlar a ansiedade, aquele nervosismo. É tudo diferente da categoria de base. Então foi uma estreia bem discreta para uma primeira partida. E o mais curioso veio acontecer depois, porque
eu fiz a estreia, voltei para os juniores para poder jogar as finais do Campeonato Carioca. E aconteceu uma situação onde, se eu não me engano, o Leandro Amaral estava lesionado e tinham outros jogadores que estavam suspensos, qualquer coisa em relação a isso. E eles precisaram me levar para o profissional novamente para poder jogar a semifinal da Taça Rio contra o Botafogo. Eu estava nos juniores, aí os caras... Eu estava nos juniores. Na verdade, eu treinava nos profissionais e ficava nos juniores para jogar. Para jogar, sim. E aí pintou essa oportunidade de novo de ir para mais uma partida, que era a semifinal da Taça Rio. E aí eu fui para o jogo novamente, o Romário no ataque, e aí nós começamos o jogo, se eu não me engano, 5, 8 minutos de partida, 2-0 para nós. O Botafogo foi e virou o jogo no primeiro tempo mesmo, 3-2, e aí 3-3, o Botafogo 4-3. E aí mais ou menos 25, 30 minutos do segundo tempo, o Renato Gaúcho chamou o André Dias, que era outro atacante que estava no banco, colocou ele em campo, 2 minutos depois ele é expulso. Aí nosso time com 1 a menos, perdendo o jogo, tendo que pelo menos empatar para levar para pênalti. Renato Gaúcho me chama, Maracanã lotado, tinha mais de 50 mil pessoas, se eu não estiver enganado. E uma emoção única, eu saí correndo, cheguei no banco, o Renato pegou e passou uma instrução, falou, ó, você vai entrar, vai ficar na área junto com o Romário, que vai aparecer uma oportunidade para você. Falei, então tá bom então. Aí peguei, entrei em campo, quando eu cheguei perto do Romário, o Romário bateu, você falou, ó, você vai correr aí pelo campo aí, quem vai ficar na área sou eu. Primeira coisa que vem na cabeça, obedeço o treinador, obedeço o Romário. Eu vou obedecer ao Romário que tá aqui. Aí peguei, 5 minutos depois, 37 minutos mais ou menos, segundo tempo, escanteio para nós, bola na área. Primeira bola que eu pego, gol meu. Aí o primeiro gol como profissional no Maracanã lotado, num clássico, numa semifinal. Então foi um momento único, fantástico. É porque muitos lembram dessa partida, que foi o meu primeiro gol, mas a minha estreia mesmo foi em Manaus. Mas essa partida ficou muito marcante por isso. Depois tu ficou mais quanto tempo no Vasco? E aí depois eu fiquei mais 2 anos, se eu não me engano, 2 anos e meio, né, contando de 2007, onde eu tive a minha estreia até 2009, né, 7, 8, até metade de 2009, onde eu saí para o Inter, já ali agosto, setembro. Aí fiquei no empréstimo para o Inter num período bem curto. Lá, né? Pouca oportunidade, um período bem curto também, que foi onde o Benfica me comprou. Aí o Benfica entrou no meio do empréstimo, fez a proposta, acabou me levando. Aí foi onde eu passei o período mais longo fora do Brasil. Tu foi muito bem, né, Lã? E eu fui bem sim. O início, é claro que eu encontrei o atacante que é o Cardoso, que é da seleção paraguaia, que teve uma sequência muito boa. Ele sempre fez muitos gols, ele é o estrangeiro que mais tem gols pelo Benfica. E eu sempre era a sombra dele. Ele era titular da posição, eu sempre entrava, jogando a Champions, joguei muitas partidas durante o ano, mas sempre entrando no decorrer da partida. No segundo ano, onde eu comecei a ter uma sequência maior, eu tive uma lesão na coxa, que foi o ano da Copa do Mundo, né? Foi em 2010, no meio do ano, onde começou a temporada. Eu tive uma lesão na coxa onde eu fiquei 1 mês e meio fora, 2 meses para voltar a jogar. E aí então eu tive esse início atrapalhado um pouco, aí depois quando eu retornei o Cardoso machucou, aí eu peguei uma sequência muito boa ainda de uns 10 jogos, onde eu fiz mais ou menos 6 gols, 6, 7 gols. Sim, foi uma ótima. 9 ou 10 jogos, então 70% mais ou menos de aproveitamento. E aí quando o Cardoso retornou, ele começou a jogar depois na sequência de novo. E aí então o cara tinha eu moral peguei, pra caramba, né? Tem muita moral e também já tinha muito mais experiência, muito mais costume. E aí depois eu peguei e vim no empréstimo para o Santos. E aí eu peguei uma sequência muito boa no Santos também, nesses primeiros 6 meses. E no segundo semestre, que foi de janeiro a junho, eu ganhei a titularidade, fui um dos artilheiros no Campeonato Paulista. Então eu consegui fazer bastante gols e consegui me entrosar com grandes jogadores, no caso Neymar, Ganso, Elano, Arouca. Então nós tínhamos um time bem formado ali, um time muito bom. E aí foi onde o Benfica não acertou um valor de compra, de venda no caso, né? De compra para o Santos. E eu tive que retornar para o Benfica. Aí terminei o ano, foi onde eu vim para o Palmeiras. No Palmeiras tu fez um baita. E no Palmeiras foi onde realmente tudo se caminhou muito bem, do início até, não vou dizer o último dia, mas um dos últimos dias, porque infelizmente do jeito que tudo correu, que tudo aconteceu, eu já falei inúmeras vezes,
aquilo acabou gerando um desgaste muito grande, principalmente emocional, onde eu tive que tomar uma decisão na minha vida e fazer uma opção. Então tudo aconteceu do jeito que muitos sabem. Eu não gosto nem de ficar falando muito, porque senão acaba sendo muito repetitivo, parece que toda hora eu quero justificar alguma coisa, o que não é. Porque quando eu falo realmente o que aconteceu com o coração. Eu sei que lá tem pessoas muito boas, a torcida então nem se fale. Então acabou acontecendo de uma maneira que não foi bom em termos de saída do clube. Porque acabou ficando uma imagem de uma briga, que foi o que aconteceu. E são muitas coisas de bastidores que acontecem, que se eu vier falar o que acontece, as pessoas vão querer rebater do lado de lá, então é um assunto encerrado. Não, certeza. E foi onde eu tive a oportunidade também de vir para São Paulo, que hoje eu estou muito feliz. Foi onde realmente me valorizou, que me deu a oportunidade também de vestir mais uma camisa gigante no Brasil, de um clube que é campeão de tudo. Ô, tu ficou na pré-lista ali para a Copa, né, cara? Pô, tava ali nos 45, ali podia ter ido, hein? É verdade, acho que muito em função do trabalho que eu fiz no Palmeiras, porque até então não havia jogado no São Paulo, então estive ali naquela lista, acabou que eu não fui. Eu acho que serviu sim como reconhecimento, embora hoje não se fale tanto nisso, mas você ser lembrado, eu acho que é muito importante, é muito bom, eu fiquei feliz e eu quero voltar a ter essa oportunidade, esse sabor. Em seleção, né? Eu penso sim, eu penso porque eu acredito e sei que eu tenho capacidade desde o momento que eu tenho os pés no chão e trabalho com seriedade. Lan, 2014 tu bateu um recorde aí, né, cara? Foi pra história, né? Fez gol em todo mundo aí, nos grandes aqui de São Paulo. É verdade, foi. No mesmo ano? Foi algo curioso, no mesmo ano eu consegui fazer gol nos 4 grandes de São Paulo, jogando por eles, né? É verdade. Então foi algo curioso, mas muito legal. É uma marca que é simbólica, história, né? Que entra para a histórica, que para muitos talvez não tenha tanta expressão, mas com certeza muitas pessoas irão olhar lá na frente e vão ver, poxa, ele fez gol em todos os clássicos esse ano, em todos os 4 grandes, mas as pessoas vão perguntar, como? Jogando por time pequeno? Não, jogando pelos grandes. Gigantes, né? Porque são gigantes do futebol. Então foi uma marca que foi legal. Foi legal de Tu estava tendo uma sequência maravilhosa, fazendo gols e tudo. E aí veio uma lesão, até um tanto curioso, foi uma lástima, mas uma coisa que meio, parece até inexplicável, né, como aconteceu. Nós estávamos até conversando antes, que não teve giro, não teve... É verdade. Pode, né? Aconteceu, eu digo assim, eu penso o seguinte, aconteceu quando tinha que acontecer. Porque não foi um rompimento total do ligamento. Ah, tá, não foi total. Ele não foi total, foi parcial, e aí nós decidimos fazer a cirurgia porque não dá para ficar mais ou menos. Sim, hoje em dia, em alto nível, não tem como você ficar mais ou menos. E eu acho que foi uma decisão acertada, porque o pós-operatório também no início foi um pouco complicado, é um pouco pesado, mas passando 10, 15 dias, você começa a ficar mais tranquilo, começa a fazer tratamento no CT. Sim. E hoje eu estou num estágio muito avançado e eu tenho certeza que foi uma decisão muito acertada. Já tem alguma data aí para te voltar? Não, data exata não, mas dentro de 30, 40 dias eu acredito que para atuar já estarei apto. Lan, só tenho que te agradecer, cara, por ter recebido a equipe. Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa sorte para ti, que Deus te abençoe aí na tua, na tua nova retomada aí. E eu espero te ver na seleção, né, cara? Se Deus quiser, vamos trabalhar para isso. Eu acho que é consequência do trabalho, pés no chão, saber respeitar o próximo também. Quer mandar alguma mensagem pro torcedor aí? Cara, eu quero dizer que sou muito grato e estou muito feliz com as mensagens de apoio que eu recebo. E quero transformar tudo isso em muita vontade e dedicação para dentro de campo, corresponder a todos e alcançar os nossos objetivos, que são os principais motivos que nos fazem acordar todo dia, junto com a nossa família, para que nós possamos ser vitoriosos e sonhar com coisas grandes para a nossa vida. Santa Catarina, os caras te acolhem bem lá, tu sempre tá lá, né? É verdade, verdade. É um lugar que eu já tive próximo, que é Porto Alegre ali. Sim. E quando eu era mais novo, eu passeava bastante por lá, viajava com alguns amigos, então é um lugar que é legal, é bastante legal. Obrigado, Ana. Um abraço. Valeu, gente. Allan Kardec. Um abraço. Um abraço. Valeu, Allan Kardec, grande goleador e uma grande pessoa. Boa sorte no seu retorno. E agora, aquele momento que não pode faltar no Papo Esporte, o nosso Top 10. Solta aí.
push, 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 push. Back. Não dá mesmo para perder esse top 10. Se você já registrou um momento engraçado desses praticando qualquer esporte, manda pra gente, você não pode ficar fora dessa seleção. Voltamos a Santo Amaro e fomos fazer um esporte radical, o arvorismo, que foi criado por amantes da natureza, que usavam as atividades como a tirolesa, pontes suspensas e escaladas para fazer travessias entre as árvores. Quer saber como foi? Solta aí! Explica um pouco para o pessoal de casa o que é o arvorismo. O arvorismo também é falado arborismo, né? Porque ele veio da França. Algum tempo atrás, os biólogos usavam plataformas para fazer observação de pássaros e alguns outros animais nas florestas, né? E eles levavam dias, às vezes, para sair da plataforma e ir para uma outra, mas tinham situações que eles tinham que passar muito rapidamente de uma árvore para outra, né? E teriam que, no caso, descer em uma e subir na outra plataforma. Então começaram a estudar formas de passar de uma árvore para outra através de pontes, cabos de aços ou cordas, né? Como a França ela investe bastante em aventura, em alpinismo e atividade em altura, eles inventaram, né, essa atividade que é o arvorismo, que a gente tem aqui no Hotel Plaza, que o nosso tem 448 metros, ele tem 24 atividades, 2 tirolesas durante o percurso e tem várias pontes que cada uma é caracterizada de um país diferente. Temos a tirolesa, temos a tibetana, né? Temos a nepalesa, são várias atividades, uma diferente da outra, que é um exercíciozinho bem fácil pra gente fazer hoje. Depois do rapel vai ser fichinha pra você. E equipamento de segurança? O nosso equipamento de segurança vai ser esse alto seguro duplo, uma cadeirinha, né, como você usou no rapel, capacete e a instrução de manusear esse equipamento. Também, né, nós temos dois equipamentos na ponta, que cada alto seguro desse vai ser clipado e uma parte do arvorismo, que é feito por cabo de aço. Isso aí a gente vai conferir no briefing da atividade. Agora eu vou colocar o equipamento em você, posso? Legal. Vamos embora. Muito obrigado ao instrutor Passarinho que nos orientou nessa atividade. E obrigado ao pessoal da Tartarugas Turismo e Aventura que nos deu todo o suporte. Valeu, tamo junto! E agora o momento boxe com o pugilista Jorge Arias, campeão nacional e sul-americano dos pesos pesados, um dos maiores nomes do boxe brasileiro. Solta aí! Olá minha gente, eu estou aqui na cidade de São Paulo, na Pro 3 Academia, do meu amigo Fernando, uma academia lindíssima. E hoje nós vamos falar sobre o boxe, e é por isso que eu estou aqui com um dos maiores nomes do boxe brasileiro, Jorge Arias. Jorge, muito obrigado, é um prazer te conhecer, cara, toda essa história maravilhosa que tu tem. Muito obrigado por ter aberto aí, tá até dando aula aqui, né? Muito obrigado. A aula tá bombando, a gente tenta trabalhar um boxe educativo para a turma, mas para um aprendizado de uma defesa pessoal. Eu agradeço vocês pelo convite, pela oportunidade, a Pro 3 também, que abraçou a minha causa de estar trazendo o boxe para essa academia. Jorge, vamos começar do início lá, sobre a tua, tu tem uma história maravilhosa, até para o pessoal de casa te conhecer um pouquinho melhor. Nos conte um pouco como tu começou no boxe. Eu, desde os meus 11, 12 anos, eu já tinha o sonho de querer ser atleta, de alguma coisa. Futebol, vôlei, basquete, enfim. Eu tentei tudo isso que você pode imaginar, mas eu não tinha talento para essas coisas. E o meu pai tinha sido lutador na década de 60. Então ele foi campeão da Forja, que é um campeonato bem tradicional que tem aqui em São Paulo. Tentou eliminatória para as Olimpíadas de Tóquio, então ele teve uma carreira bem bacana. Aí, como eu tentei o futebol, o vôlei, essas coisas, e o esporte com bola não era pra mim, eu peguei e pedi para que meu pai me treinasse. Só que eu já estava com 17 para 18 anos. E ele falou, não, tudo bem, se você quer lutar boxe, mas vai ter que ser do meu jeito, eu vou te treinar.
Aí aquela segurança de pai de querer preservar o filho e tal, a integridade física. Comecei a treinar, o meu sonho até então era ser campeão da Forja, como ele foi em 62. E 30 anos depois o filho dele estava lutando em 92 na Forja. Só que eu perdi na primeira luta. Aí, cara, aquele sonho desmoronou, foi embora. Aí o meu pai falou, se você quer, vamos consertar os erros, faltou alguma coisa, você não fez o que treinou. E através de muita perseverança, de dedicação, eu consegui chegar até onde eu estou hoje, né? Já como profissional, com 68 lutas já como profissional. Então tem bastante coisa bem bacana. Jorge, eu tentei, vi toda a tua história e tentei decorar ou mentalizar os títulos que tu tem, mas não consegui. Então passa pro pessoal em casa aí um pouco da tua história, teus títulos. Tu tá até lançando uma revista muito legal, vai ser em Curitiba, um livro, né? Campeão paulista, brasileiro, latino-americano, sul-americano, na categoria cruzador. Cheguei a ser o segundo melhor boxeador da América Latina, recebi um prêmio na Alemanha, em Hamburgo, como o melhor boxeador da América Latina, segundo do ranking mundial. E aí passei para peso pesado e aí fui campeão brasileiro, campeão paulista, brasileiro, latino-americano, sul-americano e intercontinental. Vocês entenderam por que eu não consegui, né? Então eu atuei um pouco na categoria cruzador, que é por limite de peso até 90 quilos, 719 gramas, e depois com peso pesado, que é o que eu estou até hoje. E atualmente eu mantenho o título brasileiro e o título sul-americano. Jorge, uma curiosidade que depois do falecimento do teu pai, que era teu treinador, quem te treina hoje é quem manda em casa? É quem manda em casa. O meu pai faleceu há exatos, vai fazer agora 2 anos, e aí a Carla, que é a minha esposa, já está comigo há 24 anos já, atuava como auxiliar. E aí eu fiz o convite a ela para não sair da linha de raciocínio do meu pai, de aprendizado de boxe, de preservar a integridade física. Eu convidei ela para ser a minha técnica. E ela já está ganhando notoriedade no esporte. Ô Jorge, a gente estava conversando em off ali, e teve uma situação até no Ratinho, que é nosso companheiro de trabalho, que aconteceu com o Maguila, que no fim o ruim se tornou uma coisa boa para ti, né? Em 96, 97, eu fiz um sparring com o Maguila, ele já não estava mais em atividade, mas estava querendo voltar. E aí eu fiz um sparring com ele lá no sítio dele, que ele tinha lá em Arujá e tal, e eu fui muito bem no sparring. Então houve um desconforto, porque ele queria tentar me nocautear, e eu fugia muito bem dele e tal, não sei o quê. E ele teve uma discussão verbal com meu pai. Os dois começaram a discutir, porque meu pai falou, você tá maluco, você quer fazer quantos rounds? Foi combinado 5, já tá no 7. Houve aquele desconforto. Beleza, eu era cruzador. Em 98 eu fui para peso pesado, o Maguila não era mais o campeão era um carioca. Fui para peso pesado, desafiei o carioca e ganhei o título. Só que no ano 2000, o Maguila resolveu voltar a lutar. Alguém incentivou ele voltou a treinar, enfim. E ele descobriu que o campeão brasileiro, que era dele há tantos anos, estava comigo. Pronto. Ele foi no programa do Ratinho, na época, isso há 15 anos atrás, no ano 2000, e me chamou de bunda mole para baixo. E aí houve um desconforto lá, a gente discutia no programa, o programa era ao vivo. Deu uma baita audiência, mas o negócio era sério, não era combinado. Bom, enfim, a luta acabou não acontecendo porque ele tinha que entrar no ranking primeiro, só que ele me ajudou sem saber que eu passei a ser, e saiu numa revista até, o boxeador mais desafiado do Brasil. Tanto que de 98 para cá são 28 lutas por título. 28 lutas, por isso o recorde. Por isso agora o recorde no ranking Brasil e a homologação no Guinness. Porque no Guinness tem um japonês. Esse japonês tem 26 lutas por título nacional. E eu bati o recorde do japonês, a gente vai fazer a homologação no Guinness. Mas o Maguila acabou ajudando, porque como ele tinha acesso à mídia, ele ia em vários programas de televisão e me desafiava. E eu tinha o direito de resposta. E aí eu comecei a ficar um pouco conhecido. Agradeço a ele por conta disso. Muito obrigado, Maguila. Muito obrigado, com certeza. Qualquer pessoa pode fazer o boxe? Qualquer pessoa, qualquer faixa etária. Óbvio que a gente tem que, se for crianças, é um trabalho mais lúdico. Se for uma pessoa de terceira idade, que a gente chama, sei lá, 60 anos, 70 anos, a gente toma algum cuidado. Se a pessoa tiver um probleminha de joelho, algum probleminha de ombro, de lombar, de coluna, mas todo mundo consegue praticar. Eu dou aulas já de personal, dou aulas aqui
na Pro 3. E o meu aluno mais velho tem 76 anos. E o meu mais novo tem 10 anos. Então a faixa... E aí tem os jovens normais, de 20... Normais que a gente fala, uma faixa etária normal de se praticar atividade. E quando você chegar a uma terceira idade não é tão normal. Mas o pessoal tá vindo. Eu tenho alunos de 50, 60 e esse de 76 anos. Que bacana. E eu ia pedir um favor para ti, que vai ser um favor para ti. Será que a gente pode fazer uma aula até para mostrar para o pessoal em casa que se eu consigo, eles também conseguem? Consegue, com certeza, vai ser um maior prazer. A gente está aqui já de fundo a aula acontecendo. Já vou colocar você no meio. Vamos lá, gente? E é claro que eu não poderia deixar de mostrar para você esses lindos cinturões. Arias, me conta a história de cada um deles. Esse aqui é o cinturão brasileiro do Conselho Nacional de Boxe. Eu vou fazer a 29ª defesa nos próximos 60, 90 dias. Ainda estão agendando a data. Esse aqui é o título sul-americano, que eu ganhei ele em 2008. Eu vou para a 8ª defesa dele. A data ainda vai ser definida. Então são os 2 cinturões que eu estou mantendo hoje como campeão. E esse aqui é o livro que vai ser lançado em Curitiba no próximo dia 12 de setembro, que é o livro dos recordes brasileiros. Arias, tem como eu abrir ele para mostrar para o pessoal? Aqui está falando do meu recorde, que é o maior número de lutas por um título nacional. E tem que ser atualizado. E tem que ser atualizado porque na época que eles estavam confeccionando o livro, eu estava com 25 lutas por título. E agora eu já estou com 28. Mas nesse lançamento ele vem assim, e na próxima edição a gente já vai estar com 28, ou quem sabe mais, que a 29ª eu já vou fazer logo, né? Torçam por mim, por favor. Arias, obrigado, cara. É um prazer te conhecer. Tu abrir as portas para mim aqui, o pessoal do Papo Esporte Santa Catarina. Tu é um grande campeão e a gente, com certeza, todo mundo de Santa Catarina vai estar torcendo por ti. Eu agradeço a oportunidade por estarem falando do boxe, estar falando um pouquinho da minha carreira. A gente sabe que o boxe não é tão divulgado no país, então essa abertura que a imprensa dá pra gente é bem bacana. Obrigado ao público de casa por estar prestigiando. Muito obrigado, abraço. Valeu, gente. Grande Jorge Arias. Além de lutador de boxe, ele dá aulas de boxe educativo e é personal trainer, uma fera dos rings. Gente, infelizmente o Papo Esporte chegou ao fim. Quer rever este e outros programas do Papo Esporte? Então acesse as nossas redes sociais, assista e deixe a sua opinião ou sugestão. Na próxima semana, o Papo Esporte traz para você uma entrevista que fizemos no CT Rei Pelé com Dorival Júnior, um dos maiores técnicos do futebol brasileiro. Então não perca, todas as quartas às 13 horas, o Papo Esporte, aqui no SBT.